Sabe quando você sente que o mundo está mudando rápido demais e que se você não se mover agora, vai ficar para trás? Pois é, enquanto muita gente ainda acha que investir é coisa para rico, o mercado está se transformando diante dos nossos olhos. A bolsa de valores está batendo recordes. O dólar vem caindo. Os juros começam a dar sinais de recuo. E lá na frente, as eleições de 2026 já começam a mexer com o tabuleiro. Mas a pergunta que não quer calar é: até onde vai essa alta da bolsa? Será que ainda dá tempo de entrar? Ou será que a festa já está acabando? A verdade é que, para quem está começando a investir, esse é o momento mais confuso e ao mesmo tempo mais cheio de oportunidades dos últimos anos. Porque diferente do que parece, o que faz alguém enriquecer na bolsa não é prever o futuro, mas entender o jogo que está sendo jogado agora. E nesse vídeo, você vai entender esse jogo, vai descobrir o que está por trás dessa alta, o que pode mudar nos próximos meses e, principalmente, o que você deve fazer menos, mesmo começando do zero, para transformar esse momento em liberdade financeira de verdade. Vamos começar olhando para trás. No final de 2021, o Brasil vivia uma montanha-russa econômica em placar, alta, juros subindo, investidores fugindo da bolsa. Quem olhava o Ibovespa naquele tempo via desespero, medo, pânico, mas é exatamente ali, no maio do medo, que as maiores fortunas começaram a ser construídas. Porque enquanto a maioria vendia ações, acreditando que o Brasil ia quebrar, um pequeno grupo começou a comprar. Esses foram os que entenderam uma das leis mais poderosas do mercado. O dinheiro muda de mãos toda vez que o medo domina a multidão. Corta para 2025. O cenário é outro. A inflação cedeu, os juros começaram a dar sinais de queda, o dólar vem caindo consistentemente e o mercado volta a respirar confiança. Empresas que pareciam esquecidas estão batendo lucros históricos. E como sempre acontece, agora todo mundo quer participar. Só que o investidor inteligente não entra quando todos estão empolgados. Ele se prepara enquanto os outros ainda estão distraídos. A bolsa subiu muito? Sim, mas o que a maioria esquece é que a alta da bolsa não é só um número bonito na tela. É reflexo de uma combinação de fatores: economia em recuperação, expectativas positivas com o cenário político e, claro, o comportamento emocional das pessoas. E aqui entra o ponto que quase ninguém fala. A bolsa não sobe apenas por fundamentos. Ela sobe por confiança. E confiança é um bicho frágil. Pode desabar com uma fala errada de um político, uma crise externa, uma guerra ou uma eleição polarizada. E é por isso que entender o contexto das eleições de 2026 é crucial. Não importa quem vai vencer. O que importa é que o mercado odeia incerteza. E até que ela passe, a volatilidade vai ser o novo normal. Mas quem aprende a surfar essas ondas, em vez de fugir delas, é quem sai do outro lado com patrimônio e experiência. Agora, vamos ser sinceros. É fácil olhar para essa alta e pensar: perdi o bonde. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro bonde nem saiu da estação ainda? Porque enquanto o mercado comemora os primeiros sinais de crescimento, o grande ciclo de valorização ainda está sendo construído. A economia brasileira tem gatilhos adormecidos que ainda nem foram totalmente acionados. Investimentos em infraestrutura, reindustrialização, inovação tecnológica e, principalmente, a volta do investidor estrangeiro. Imagina o Brasil como um campo fértil depois de uma tempestade. O solo está molhado, pronto para germinar. Mas só quem planta agora vai colher quando o sol brilhar. Esse é o momento. Quem espera a hora perfeita para investir, nunca investe. Porque o mercado perfeito não existe. O que existe é o investidor preparado. E é aí que você, jovem investidor, entra em cena. Por quê? Diferente das gerações passadas, você tem acesso à informação, tecnologia e ferramentas que antes eram privilégio de poucos. Você pode começar com pouco, aprender rápido e errar pequeno. O jogo nunca esteve tão aberto. Mas para jogar bem, você precisa mudar a forma como pensa sobre dinheiro. O mercado financeiro é como um espelho. Ele reflete mais sobre você do que sobre o próprio mercado. Quando você investe, você descobre seus medos, sua ganância, sua impaciência. E é aí que o crescimento real acontece, não apenas no saldo da sua conta, mas na forma como você enxerga o tempo, o risco e o valor das coisas. Muita gente quer ficar rica rápido, mas esquece que a riqueza é um processo de construção, não de sorte. Como disse Warren Buffett, o mercado é um dispositivo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E esse é o resumo de tudo. O investidor que entende o poder do tempo vence, sempre.
Mas vamos aprofundar um pouco mais. Os juros altos que dominaram o Brasil nos últimos anos foram uma armadilha silenciosa. Enquanto todo mundo colocava o dinheiro na renda fixa, achando que era o porto seguro, a bolsa estava sendo precificada para quem olhava adiante. E é assim que o mercado premia quem pensa no futuro. Juros altos são temporários. Empresas sólidas e bem geridas são eternas. E é por isso que, quando os juros caem, as ações disparam menos, o mercado antecipa o amanhã. O dólar, por sua vez, é o termômetro do medo. Quando o investidor global acredita no Brasil, ele traz dólares para cá. Isso valoriza o real, abaixa o câmbio e cria um ciclo de otimismo. Quando ele desconfia, o dinheiro vai embora. Por isso, o investidor que entende essa dança entre juros e câmbio não age por impulso, ele age por visão. Agora pensa comigo. O que realmente muda na sua vida quando o dólar cai? Muda o preço da comida, dos eletrônicos, das viagens, muda o custo das empresas. E tudo isso impacta lucros, empregos e consumo. A bolsa, no fim das contas, é um espelho da vida real. Quando a economia melhora, as pessoas consomem mais. E quando as pessoas consomem mais, as empresas lucram. É um ciclo simples, mas poderoso, que muitos ignoram. Mas não se engane. O caminho até 2026 vai ser turbulento. As eleições trarão ruído, debates acalorados e incertezas. Porém, é exatamente nesses momentos de dúvida que os grandes investidores se formam. Porque investir é como dirigir na neblina. Você não precisa enxergar o destino inteiro, só o próximo metro à frente. E seguir em frente, mesmo sem certeza, é o que diferencia quem chega lá de quem desiste no meio do caminho. A maioria das pessoas quer saber o que vai acontecer. O investidor de verdade quer saber o que ele vai fazer, independentemente do que aconteça. Essa é a diferença entre reagir e construir. E tem mais. O que o Brasil vive hoje é um momento histórico. A combinação de juros em queda, inflação controlada, dólar mais baixo e otimismo político cria uma janela rara. Uma janela que pode não se repetir por muitos anos. E quem entender isso cedo vai colher os frutos quando o ciclo virar. Mas é aqui que entra a parte mais importante. Você não precisa entender tudo para começar. Só precisa começar para começar a entender. O aprendizado vem com o tempo. Você vai errar sim. Vai se frustrar sim. Mas cada erro vai te ensinar o que nenhum curso ensina. Como você reage ao risco, à espera e à recompensa. O investidor iniciante acha que investir é sobre escolher o ativo certo. Mas a verdade é que investir é sobre escolher o comportamento certo. O ativo é só a ferramenta. A mente é o motor. E para te provar isso, pensa em quantas pessoas conhecem alguém que ganhou dinheiro na bolsa e depois perdeu tudo. Por quê? Porque o mercado não castiga quem erra. Menos ele castiga quem não aprende. Por isso, ao olhar para essa alta da bolsa, não se pergunte até onde vai. Pergunte-se até onde eu consigo permanecer firme, mesmo quando o mercado oscilar, porque a verdadeira riqueza não vem de acertar o topo, mas de resistir aos tombos. A cada ciclo, o mercado separa os curiosos dos comprometidos. Os curiosos entram por ganância, os comprometidos permanecem por propósito. E é o propósito que vai te fazer continuar quando os gráficos estiverem vermelhos, quando o noticiário estiver pessimista e quando todo mundo estiver desistindo, porque no fim, o maior investimento que você faz não é na bolsa menos, é em você. Pensa nisso. Se você investir R$300 por mês, com um retorno médio de 10% ao ano, em 30 anos, terá mais de R$600 mil. Isso sem precisar ganhar na loteria. Apenas respeitando o tempo e a constância. A riqueza não vem do que você ganha, mas do que você mantém e faz multiplicar. Mas nada disso vai importar se você continuar acreditando que a bolsa é um cassino, porque o verdadeiro jogo é interno. É a batalha contra a procrastinação, o medo e o imediatismo. A bolsa é só o campo onde você treina essas virtudes. Então, respira fundo. Olha para esse momento do Brasil, para o cenário global, para o que está acontecendo com o dólar, os juros e a confiança. E entenda, não existe momento errado para quem tem visão de longo prazo. Existe apenas o dia em que você decide começar. E se hoje for esse dia, se esse vídeo for o gatilho que faltava para você virar a chave, aprender a investir e assumir o controle da sua vida financeira, talvez, daqui a alguns anos, você olhe para trás e diga: foi ali que tudo começou. A alta da bolsa vai continuar sendo assunto. Vai ter medo, vai ter euforia, vai ter altos e baixos. Mas a sua liberdade financeira não depende da curva do gráfico, depende da curva da sua coragem. Então, se esse conteúdo te fez refletir, deixa seu like,
compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque a jornada para a liberdade financeira não é solitária, menos ela começa quando a gente aprende juntos. O futuro é de quem começa antes, e talvez o seu comece agora.